Olá, o Repórter MT recebe hoje a delegada Maria Alice Barros, que é presidente do Sindicato de Delegados de Polícia de Mato Grosso, e a nossa pauta hoje é a mobilização nacional contra a reforma administrativa, a PEC 32/2020. O movimento é intitulado Não ao Fim do Serviço Público. É isso, delegada? Bem-vinda. Obrigada, Márcia, obrigada ao Repórter MT que nos oportunizou, nos trouxe aqui para esclarecer sobre esse movimento do Brasil. De fato, hoje existe uma manifestação nacional e o objetivo dessa manifestação é conscientizar o brasileiro do que de fato vai acontecer com a eventual reforma administrativa. Nós estamos aí à beira de finalizar com talvez o que nós temos de muito bom dentro do nosso país, que são serviços públicos que estão aí, que servem o cidadão, e a gente corre o risco de uma reforma colocar por terra toda essa responsabilidade que o Estado tem para com o cidadão. Bom, vocês estão tentando mostrar que o prejuízo ao serviço público também é um prejuízo geral à sociedade, é isso, doutora? Sim. O que se propõe na reforma administrativa? Acaba-se com o concurso público. Então, eu tenho oportunidade, os entes da administração pública, eles terão contratos temporários, serão terceirizados, e os concursos, as pessoas concursadas, elas terão que fazer um estágio, elas de concursado, elas passarão a estagiário, esse estagiário, ele vai ser analisado e avaliado por uma pessoa que teve uma indicação que não é técnica, é política. Então, assim, ele não tem mais segurança para exercer um trabalho imparcial. O que a gente fala aqui é que se a reforma administrativa, ela desonera o Estado da responsabilidade com os serviços públicos. E isso é um risco muito grande para a sociedade. Porque se tem coisas que nós temos que é muito importante, a gente está assistindo aí o Brasil inteiro sendo vacinado, porque nós temos um trabalho muito conciso, muito bem feito e muito coeso do serviço público. O serviço, na verdade, hoje, a vacinação ela é feita concomitantemente no Brasil inteiro, e nós temos a possibilidade de ter acesso a ela porque a gente tem um serviço público. São profissionais, são servidores públicos que estão ali nos servindo. Então, assim, se o Estado perde a responsabilidade com o cidadão, não é só, as pessoas entendem, as pessoas acreditam que é o servidor que precisa de uma reforma administrativa porque tem que acabar com o serviço público. Só que as pessoas não estão percebendo que produtos essenciais como segurança, como educação, como saúde, são públicos e são oferecidos para a sociedade. A gente não diz, nunca houve e não existe essa questão de que a estabilidade ela permite que o servidor público possa não exercer o seu trabalho de forma adequada. Não. A estabilidade, nós temos processos e formas de se inibir um mau servidor público, de se expurgar esse servidor público do trabalho. E isso deve ser feito por um chefe, por uma pessoa que vá fiscalizar. Agora, se eu permito que o meu estado seja loteado por interesse político, então eu perco a essência do serviço público. Eu posso muito bem, talvez nós estejamos aí à porta do que a gente viu, do que o Brasil inteiro viu, que é a rachadinha. Então, assim, não me parece plausível que o serviço público seja subserviente ao interesse político. Nós temos sim que ter profissionais técnicos que conhecem do produto
para fiscalizarem a execução do trabalho e para ter isenção e autoridade para exercer esse trabalho. Você imagina se nós tivermos agora uma delegacia de polícia com delegados técnicos trabalhando sob a gestão de um cargo estratégico, que é uma indicação política. Alguém que não Quem seja conhece, do setor. ele pode até não ter um interesse ruim, ele pode até ter uma boa vontade, mas ele não conhece. Ele não conhece o métier, ele não conhece o que se realiza aquele trabalho, as expectativas daquele trabalho, a responsabilidade daquilo. Então, assim, é muito complicado quando alguém que não sabe do que se trata, ele começar a ingerir e definir políticas dentro de um órgão que ele não conhece. E aí os servidores têm que rezar a cartilha do político. Então, nós tivemos com a Constituição de 1988, que surgiu o Instituto da Estabilidade, nós passamos a ter, então, a gente tinha órgãos que eram completamente loteados. Então esse órgão é do político fulano de tal, esse órgão, que são redutos eleitorais. Isso acabou, isso não existe mais. O que a gente está buscando? O que essa reforma administrativa traz, então? Aquele rapaz que estudou na escola pública, que usou a escola pública para estudar, que fez um vestibular, que fez uma faculdade pública e que passou no concurso, ele não vai ter vez mais. Ele não vai ter possibilidades mais. Ele só vai ter possibilidade de galgar aquele cargo se ele tiver uma indicação política. Então é um retrocesso. É um retrocesso. Na verdade, perdemos todos. Perde o servidor, que vai perder sua estabilidade. Eu, por exemplo, posso ter... É um retrocesso fantasiado de avanço? Sim, na verdade, nós estamos aí com uma falácia, é uma mentira, que quando dita muitas vezes, ela acaba se tornando uma verdade. Então, um cidadão que não conhece, que não leu o que está escrito dentro do projeto de lei, do projeto de emenda constitucional do governo federal, ele pode ter até uma impressão de que, não, vamos acabar com esses marajás. Não existe proposta de se acabar com o marajá dentro do projeto. Nós estamos falando de uma reforma administrativa que vai desonerar o Estado da responsabilidade para com o serviço público e ele só vai abranger o executivo. Ele não tem, ele dá, então, me parece... Ele não vai atingir os marajás. Me parece que que isso aí é um projeto ousado de empoderamento político, porque na medida em que eu tiro do Estado a responsabilidade para com o serviço público, que são responsabilidades constitucionais, que vieram, que nós conquistamos, o brasileiro conquistou o Estado, por mais precário e difícil que seja, nós temos sim saúde pública, nós temos educação pública, nós temos segurança pública. Então, se eu tiro essa responsabilidade que foi dada, esse direito que foi dado ao cidadão pela Constituição Federal, se eu tiro do Estado, eu posso então terceirizar. Então, aquele serviço que no passado eu ia num órgão e conseguia obter um serviço de graça, eu vou ter que pagar por ele. Por quê? Porque essa proposta também, ela tira a responsabilidade do Estado e ela dá àquele órgão a gestão financeira. Então, na medida em que eu tiro o dinheiro do órgão e dou a ele uma gestão financeira, eu digo a ele, você precisa se virar. Então, para que este órgão sobreviva, ele vai ter que cobrar pelo produto que ele oferece. Sim. Então, o cidadão que ia na porta de um órgão obter um serviço, porque é um serviço um serviço público que ele obtinha de forma gratuita, agora não. Agora ele vai pagar. Então, assim, me parece que não existe um ganhador nesse processo. Me parece que existe aí um projeto ousado de empoderamento político
e a sociedade brasileira, tanto o servidor como a sociedade brasileira, só tem a perder. E a gente precisava, sabe, Márcia? Nós precisávamos ter essa oportunidade para falar para a sociedade, para falar para o cidadão que nós não estamos preocupados com a minha carreira, com a nossa carreira, só isso não. É claro que eu não quero ir para a rua, porque o projeto do governo, ele permite, por exemplo, eu como delegada de polícia, ele permite que um órgão, se eu não agradar o meu chefe, que um órgão colegiado me coloque na rua. Agora, aquele chefe que vai estar lá, não é um chefe técnico, é um chefe indicado também. Então, que tipo de serviço que a sociedade espera? Ela espera um serviço de probidade, um serviço de transparência? Será que nós não estamos num processo de retrocesso? Nós estamos acabando com o que a gente tem. A única coisa, olha, você vê, a gente sofre tantas dificuldades no nosso país, mas tem coisas que eu posso falar que é minha. Eu posso falar que eu vou na delegacia e vou registrar um boletim de ocorrência e eu tenho certeza que aquele profissional vai me atender. Porque ele está ali, ele recebe para isso. Será que no futuro vai ter isso? E doutora, assim, a classe dos policiais, né, na qual se enquadra aí os delegados, né, é uma importante apoiadora aí do presidente Bolsonaro, né? E até agora ele não tem se manifestado a respeito, né? Nenhuma manifestação dele de que se impeça, se barre, se mude essa reforma administrativa. Esse silêncio decepciona. Na verdade, espera que tenha uma mudança. Na verdade, a gente tem sofrido muitas decepções no decorrer desse governo, porque nós tivemos aí um golpe que foi a reforma administrativa, a reforma previdenciária. A gente agora está sofrendo outro golpe, que é o desmantelamento do serviço público. Existe sim talvez um sentimento do governo de se considerar a segurança pública como carreira típica de Estado. Mas, assim, a carreira típica de Estado também será definida, as carreiras que compõem a carreira típica de Estado também será definido através de lei ordinária. Então, assim, não existe, nós estamos vivendo numa areia movediça, e que não se sabe aonde que nós vamos chegar? Quais serão os impactos que efetivamente nós teremos? O que a gente sabe é que nós estamos, se essa reforma administrativa passar da forma como ela está, nós estamos caminhando, sim, para o caos. E tanto nós, segurança pública, nós, cidadãos e todos os servidores de uma forma geral, eles só têm a perder. Aqui em Mato Grosso, como é que está a valorização dos delegados? Ano passado a gente viu aí que delegados aqui do estado foram premiados, né, como melhores do Brasil, em categorias de gestão, de investigação, tem premiações aí nacionais, né? Márcia, a gente tem muito orgulho dos nossos profissionais. Assim, a gente percebe, são trabalhos feitos com muita cautela, com muita dedicação. A gente vê que a gente apresenta aí, os nossos profissionais, eles vêm apresentando índices muito importantes. Olha, você vê a questão dos homicídios, como tem um índice excelente de elucidação dos homicídios, de encontro de pessoas desaparecidas. Enfim, a gente tem, olha, o combate aos crimes contra o meio ambiente. Você vê assim, nós conseguimos ser referência e os nossos profissionais são muito respeitados. E no encontro de foragidos também, né? A gente Sim, acompanha uma rapidez a gente grande. tem assim, eu não posso nem mencionar porque senão eu vou ser injusta com alguns colegas, mas a gente vê aí no interior, ontem nós acabamos de fazer um trabalho enorme em Sinop, com o cumprimento de 53 mandados, enfim, a gente tem um produto muito bom, sabe? Nós temos profissionais muito bons. Então, assim, hoje eu tenho 25 anos de serviço de delegada de polícia no estado de Mato Grosso. E eu tenho o maior orgulho de falar dos meus profissionais, sabe? Que eles são, assim, a gente tem garotos jovens
com 30 e poucos anos, mas que são proativos, que representam a nossa categoria, que cumprem o seu papel. E aí é legal porque a gente tem esse reconhecimento da sociedade. Se eu quero falar com a imprensa vem falar conosco com maior... Olha bem esse espaço que foi cedido para nós. Se a gente entra na Assembleia Legislativa, nós temos a gente é recebido e muito bem pelos nossos políticos, pela sociedade. Tem então, deputado, delegado, né? Então, o que a gente percebe, sabe, é que nós temos o reconhecimento da sociedade pelo trabalho que a gente apresenta. E é nesse sentido, é porque a gente sabe que nós temos, que a sociedade confia na gente, que eu me sinto à vontade de também chegar na casa do cidadão e falar para ele, oi, vamos olhar com carinho essa reforma administrativa, sim, porque é algo que não é bom também para você. Não é bom para mim, mas não é bom para você. Agora, você imagina se nós tivermos agora... Olha a situação. Olha eu, com 24 anos, 25 anos no serviço público de delegada de polícia, amanhã eu posso ser demitida por um colegiado, posso ir para a rua por um colegiado que nem conhece o que eu faço, nem sabe a minha história, nem conhece tudo aquilo que eu fiz dentro do estado de Mato Grosso, entendeu? Então, assim, a gente precisa... hoje nós vivemos um momento... de discursos de ódio, sejam ódios direitistas ou esquerdistas. Então, assim, a gente vive um momento de radicalizar. E eu acho que a gente tem que voltar o pezinho um pouquinho para trás e raciocinar o que de fato nós queremos. O que de fato a gente espera do nosso país, entendeu? E construir alguma coisa que é consistente. A gente não está falando que é importante reforma administrativa? É importante. Então vamos rasgar esse papel aqui e vamos construir uma reforma administrativa séria? Sim. Vamos falar de coisa séria? Vocês querem que seja discutido. Exatamente. E construído com base no que é possível e que seja, digamos assim, necessário e possa ser benéfico. Como que eu posso admitir como algo que seja bom para a sociedade se eu deixo de ter um servidor concursado que ingressou no serviço público por mérito, porque estudou, porque ralou, para eu ter então um indicado, uma pessoa que vai ser selecionada no processo seletivo, que vai ficar... um processo seletivo simplificado que vai ficar ali 2 anos no máximo e vai sair. Qual que é o comprometimento que essa pessoa tem ali? Como que eu posso, então, tirar esse serviço público? Por quê? Que interesse é esse de tirar o servidor estável para eu colocar a iniciativa privada para tomar conta desse produto? Será que a iniciativa privada, a iniciativa privada tem como objeto o lucro. Então, se ela presta um serviço ali, ela vai ter que cobrar. Então, a gente tem que repensar. Nós temos que repensar no que está se apresentando aí. E a gente precisa do apoio do cidadão. A gente precisa que o cidadão, que a sociedade olhe para nós de uma forma despida de preconceito. Vamos tirar esse preconceito de que nós não somos marajás. A gente está trabalhando dia e noite, nossos policiais. Olha, você vê, esses policiais que estão aí no Nortão, em busca dessa quadrilha do Novo Cangaço, Cangaço. Quantos dias esses policiais estão dia e noite na mata, estão arriscando a sua vida? Será que a gente não está sendo um pouco injusto? Essa situação, até queria comentar com a senhora aí para a gente concluir, né? Por que o que acontece aqui em Mato Grosso não está acontecendo em Goiás, doutora? Com a sua experiência aí que a senhora tem, porque aqui já pegaram vários aí, né, dessa quadrilha do Novo Cangaço e lá em Goiás ainda não pegaram o tal do Lázaro. A senhora acha que se fosse aqui em Mato Grosso já tinham pegado Lázaro? Doutor, nós chegamos a ter até um delegado que falou isso, mas assim, o que eu vejo é assim,
nós estamos falando, no Novo Cangaço, a gente tinha o quê? 7 pessoas, né? 7 ou mais. Quantas pessoas eram? Eles, eu acho que analisavam que eram umas 14, né? Então, Já nós tínhamos pegaram, acho que uns 14 6, pessoas, né? que estão dentro, ali, tudo bem, é mata, a gente tem ali todo um ambiente que é de difícil acesso, mas são mais gente também, né, Márcia? Quando você fala de uma pessoa, é muito mais difícil, porque assim, 14 pessoas conversam com, eles vão ramificando, porque eles precisam se ramificar, capilarizar dentro da mata, dentro do local que eles estão homiziados, para poder não serem descobertos. Então isso vai fazendo com que mais pessoas fiquem sabendo. Então, não que seja mais fácil, mas me parece que fica um pouco, eles ficam mais vulneráveis do que uma só pessoa no meio da mata e ele vai invadir, quer dizer, ele começa a ramificar o caminho que ele tá percorrendo em razão da busca por alimento, por abrigo, enfim. Mas, sem dúvida nenhuma, eu quero crer que você buscar 14 pessoas dentro de um ambiente, mesmo que seja uma mata, talvez seja mais rápido de pegar, não mais fácil, né, do que uma só. Então, pode ser que no final a gente vai ter um aí que também vai, e não estou desmerecendo o trabalho dos nossos polícias, porque nós temos policiais muito bons, mas a gente também não pode diminuir o trabalho que está sendo feito pela Polícia de Goiás e do Distrito Federal, que são profissionais que estão ralando dia e noite. Então a gente sabe que estão usando todos os recursos. Imagina a fortuna que já ficou a busca muito por essa pessoa, esse meliante. A população aqui acredita que se fosse aqui ele já tinha sido pego. A aposta aqui é essa. Olha, vamos crer que sim, né? Tá certo. Obrigada, doutora, pela sua participação. Quero deixar o espaço aberto para suas considerações finais, caso tenha algum assunto que a gente não tenha mencionado. Márcia, eu queria muito agradecer a oportunidade e eu queria pedir ao cidadão que acenda essa luz amarela, que observe com mais cautela e com mais carinho o que de fato está se propondo. Porque, assim, discurso de ódio já tem demais. A gente já tem demais. A gente não pode correr o risco de agora a gente construir um futuro danoso para os nossos filhos. O que eu tenho hoje, que é um serviço público de segurança, de saúde, de educação, eu espero que meu filho possa dar isso para o filho dele também. Então a gente tem que ter muita responsabilidade ao pedir e muita responsabilidade ao apoiar. Nós hoje, servidores públicos, precisamos dessa conscientização do cidadão, porque o cidadão, tanto como nós, estamos correndo um risco muito grande. Então, assim, eu queria entrar na casa de cada um dos nossos mato-grossenses e dizer a eles, vamos tomar cuidado. A reforma administrativa é uma falácia, o que se propaga, o que se fala, o que está se vendendo. Não existe busca Marajá. Não tá escrito no papel e nem tem Marajá que está sendo, que vai sofrer influência da reforma administrativa. A reforma administrativa está pegando de uma forma drástica e cruel aquele servidor que mais serve ao cidadão. Tá certo. Bom, fica aí a dica para a reflexão de todos. Até mais.